Olá, meus amigos, de novo aqui com vocês. Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares, seus entes queridos. É o seguinte, você se lembra, se você ler lá, pegar a sua Bíblia aí agora e procurar Evangelho de João, capítulo 3, você vai ver que Nicodemos, um mestre de religião, uma pessoa erudita, uma pessoa profundamente conhecedora da religião judaica, dos mandamentos, das leis, enfim. Esse homem, apesar de ser um mestre religioso da lei judaica, esse homem, coitado, ele não tinha um mínimo de discernimento espiritual. Ele não tinha discernimento espiritual. Por conta disso, coitado, ele não entendia a linguagem de Jesus. E essa é a situação de todas as pessoas. Não importa se a pessoa tem um alto grau de conhecimento teológico ou um alto grau de conhecimento acadêmico, seja um cientista, seja uma pessoa extremamente inteligente, tenha um QI acima da média, acima de todos, não importa. Se ela não tiver tido uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, então ela não sabe nada a respeito de Deus. Ela é ignorante com respeito às coisas de Deus. Então Nicodemos veio estar com Jesus e começou a elogiar Jesus pelos fatos, pelos milagres que ele fazia. Mas Jesus foi logo direto no ponto, foi objetivo. Ele disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja as palavras de Jesus. Medita comigo. Presta atenção. Jesus disse: na verdade vos digo, ou te digo. Ele não precisava dizer na verdade. Ele só falasse, se ele falasse assim, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, que já era verdade absoluta. Mas ele faz questão de começar falando assim, na verdade, quer dizer, enfatizando a coisa mais importante na vida do ser humano, enfatizando, focando a coisa mais importante no que tange ao ser humano, que é o novo nascimento. Eu sei que todos temos problemas, eu sei que muitas pessoas gostam da mensagem que nós damos aqui, porque são mensagens de fé, são mensagens de confiança, são mensagens que vêm ao encontro da necessidade espiritual delas, mas o mais importante, minha amiga e meu amigo, não é você conhecer tudo aquilo que eu sei a respeito das coisas de Deus. Isso não é o mais importante. O mais importante é você conhecer a Deus. É você que tem que conhecer. O que adianta eu ficar aqui ensinando, orientando, passando fé, passando espírito, levando as pessoas a sentirem-se bem? O que adianta você sentir-se tão bem nessas aulas que nós damos aqui diariamente pela manhã? Se você não tiver um encontro com Deus, de nada adianta. Essa é a realidade. Eu estou colocando os pingos nos is. Eu estou falando a verdade nua e crua. Foi o que Jesus fez com Nicodemos. Olha, Nicodemos, o que adianta você saber toda a lei, os mandamentos? O que adianta você me reconhecer como de Deus, um homem de Deus? Se você não nascer de novo, não adianta nada, meu caro. E então,
Nicodemos perguntou a ele, coitado, ele perguntou, a inocência dele era tão grande, a ignorância era tão grande, que ele fez uma pergunta que, sinceramente, eu não faria, mas ele fez. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Imagine eu, com 76 anos, praticamente. Imagine eu, como posso, Senhor Jesus, nascer de novo tendo 76 anos de idade? É impossível voltar, até porque minha mãe já morreu, mas se eu pudesse, se ela estivesse viva, teria condições? Não, não teria condições. Teria condições se eu fosse um bebê recém-nascido, voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? Tampouco teria condições. Quer dizer, a pergunta de Nicodemos mostrava e mostra a ignorância enorme que paira sobre a humanidade e que é uma coisa forte, porque isso define exatamente o grau de conhecimento que as pessoas têm a respeito de Deus. E por isso eu estou aqui, para levar o conhecimento, mas o conhecimento que, se não for praticado, não vai adiantar nada para você. O que adianta, por exemplo, eu chegar e fazer oração para você agora e você se sentir bem, você ser curada dessa enfermidade, você entender bem a palavra de Deus, mas se você não colocá-la, quer dizer, não colocar a palavra de Deus, materializá-la na sua vida pessoal, não vai adiantar nada. O que adianta, Senhor? Como pode um homem velho nascer de novo? E Jesus disse, na verdade, outra vez, usando o mesmo termo, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Então, todos nós nascemos da carne. Eu nasci da carne quando a minha mãe me gerou. Meus pais me geraram. Eu nasci da carne. Eu era carnal. Você também. Todos nós nascemos da carne. A partir do momento do pecado de Adão e Eva, todo ser humano nasceu da carne, da vontade dos seus pais. Nasceu do desejo, da concupiscência, da vontade da carne. Então, a pessoa, enquanto ela é carne, carrega essa natureza carnal, humana, ela não pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é assim, como o Éden, que tinha a árvore do conhecimento do bem, do mal, e tinha tudo bonitinho. Não, o reino de Deus é espiritual. E para você entrar num reino espiritual, você tem que ser espiritual, no mínimo. Você tem que ser espírito. Do contrário, você não vai entrar. Esse que é o grande, o que da questão. Preste atenção. Se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Esse é o português claro. Se você crê, se você não crê, não interessa. Se você acredita ou não acredita, não interessa. Essa é a palavra que Jesus falou para Nicodemos. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é o reino do Espírito, dos espíritos que foram nascidos do Espírito Santo. O reino dos céus é o reino espiritual. É o reino que não acaba nunca.
que é por toda a eternidade, contrário ao reino desse mundo. O reino desse mundo, ele termina um dia. É ou não é? Todos nós, eu estou próximo, graças a Deus, cada dia mais próximo, para deixar o reino desse mundo. Mas ele diz aqui que se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, o que é nascido da humanidade é humano, é ser humano. Mas o que é nascido do Espírito Santo é espírito. E eu falei isso na semana retrasada, semana passada, sobre o ser vivente e o ser espiritual, o espírito vivificante. Então, minha amiga e meu amigo, eu falo para você, sinceramente, como se eu estivesse falando para os meus filhos, como se eu estivesse falando para o Moisés, por exemplo. Não adianta você conquistar mundos e fundos se você não nascer de novo, se você não nascer da água que é o Espírito, da água que é o batismo nas águas, e do Espírito Santo. Você tem que nascer de novo. Quando a pessoa é batizada nas águas, o corpo humano é sepultado. E quando sai das águas, é o corpo espiritual. Mesmo assim, ela ainda tem que ter uma experiência com o Espírito Santo, ela tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Aí sim, quando a pessoa é nascida da água e do Espírito Santo, ela tem a sua natureza espiritual. Com essa natureza espiritual, ela já entrou no reino de Deus. É isso aí. Se ela não entrou no reino de Deus, ela continua com a mesma natureza humana, carnal. E aí é difícil. Ela ter fé, ela pode ter, mas confiar, aí já fica mais complicado. Ela tem fé para tomar posse das bênçãos desse mundo, das bênçãos que Deus nos dá nesse mundo, mas não tem fé para confiar. E essa é a grande batalha que as pessoas travam dia após dia após dia. Pessoas que vêm na igreja, pessoas que assistem na igreja, pessoas que estão há anos na igreja, nasceram da carne, entraram no batismo nas águas, foram batizadas nas águas por uma, a obediência, mas entraram pecadores secos e saíram do outro lado pecadores molhados. Nada mais do que isso. Elas não nasceram de novo, elas não tiveram uma vida nova ao serem batizadas nas águas. Elas não começaram uma vida nova. Elas não deixaram os seus pecados para trás. A sua carne subsiste, ou continua vivendo. Então, quando a gente é batizado nas águas, tecnicamente, a pessoa tem que deixar ali a sua vida. Ela tem que deixar sepultado o seu corpo, para que, ao subir das águas, ela comece a viver uma nova vida. Então, as amizades dela mudam, os costumes dela mudam, as manias dela mudam, enfim. E aí sim, com o recebimento do Espírito Santo, elas se tornam pessoas espirituais. Aí sim, ela tem entrada no reino de Deus. Enquanto isso não acontecer, não adianta a pessoa saber, conhecer, como Nicodemos, toda a Escritura Sagrada. Não vai adiantar nada. Nada. Infelizmente, não vai adiantar nada. Então, amiga e amigo, qual é o meu objetivo? Estar aqui todos os dias falando, ensinando, orientando. É que você, finalmente, venha nascer de novo. Você venha ter o desejo, melhor dizendo. Eu quero
suscitar dentro de você, despertar dentro de você a fé que muda a sua vida. Não muda apenas algumas manias, alguns caprichos que você tem. Não, muda tudo, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Porque Jesus falou, ninguém que não nascer da água e do Espírito Santo pode entrar no reino de Deus. Ele chega ao ponto de dizer, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nem ver, não consegue ver o reino de Deus. E aí ele dá uma explicação melhor. Olha, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne, o que é humano, continua sendo humano. Não tem jeito. O que é nascido da carne continua sendo carnal. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito, é espiritual. Entende? Preciso desenhar isso para você? Bem, para simplificar tudo isso, eu quero que você saiba. Essa é a razão do porquê nós temos colocado N testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Pessoas que tiveram um encontro com Deus. Pessoas que nasceram do Espírito Santo. Você verifica que os testemunhos das pessoas que nascem do Espírito Santo, que são batizadas com o Espírito Santo, é o caso dessa jovem que nós postamos ontem, o testemunho dela, que era uma menina de programa. Era uma menina que não tinha perspectiva de vida. O corpo dela era usado para ela agradar os homens e comprar a comida, o pão nosso cada dia. Até que um dia, ela ouvindo falar de Jesus, ela realmente disse, eu quero, eu cansei de ser eu quero. E aí ela se entregou, ela se rendeu, ela se deu para o Espírito Santo. E ele então fez o que fez. E hoje ela tem uma família, ela hoje é respeitada, ela hoje é mãe, ela é dona de casa, ela é uma pessoa realizada, porque o Espírito Santo faz novas todas as coisas na nossa vida. Deus quer fazer morada dentro de você. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa é nascida da água e do Espírito Santo, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o infinito, onipotente, onipresente, onisciente, passa a habitar dentro de nós. E aí, a alegria que você vê que as pessoas recebem quando recebem o Espírito Santo, a alegria é tão grande, sabe por que elas ficam alegres? Porque aí elas têm convicção, certeza, absoluta certeza de que agora elas são verdadeiramente filhas de Deus. Então, quando a gente se torna filho de Deus, quando a gente nasce da água e do Espírito Santo, a gente é filho de Deus. E aí, uma vez filho de Deus, a gente já conquistou o máximo dessa vida. É a posição maior que tem o ser humano. Chegar ao ponto de ser filha de Deus. Mas aí você pergunta, bispo, mas não são todos filhos de Deus, não. Todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que são gerados, paridos pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Viu?
as religiões dizem que todo mundo é filho de Deus, no final das contas todo mundo vai chegar lá. Mentira, é mentira. Essa é a artimanha do diabo. Para ser filha de Deus, a pessoa tem que nascer de Deus. Ela tem que nascer de Deus. Por exemplo, o Moisés, nós o criamos desde os 14 dias de nascido. Ele é tratado como meu filho, com todos os direitos, mas ele não tem o meu DNA nem da Esther. Quem tem o meu DNA é a Cristiane e a Viviane. Ele não. Ele pode estar conosco o resto da vida, ser tratado igualzinho nós tratamos as meninas, mas o DNA dele não é o mesmo que o nosso, da Esther e meu. Então, para você ser filha de Deus, filho de Deus, você tem que ter o DNA de Deus. E o DNA de Deus é o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o DNA de Deus aí, que você é filha, filho. E aí sim, ontem nós falamos sobre a fé e a confiança. Aí sim, você vai ter fé e vai ter confiança também, porque você tem o DNA de Deus. Está dentro de você. Deus está aí, dentro de você, correndo nas suas veias. Agora, se você não nascer do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, você pode ter fé para conquistar bênçãos, mas para você ser considerada por Deus como filha ou filho, você tem que nascer do Espírito Santo. Leia esse texto com carinho, pensando, meditando, você vai descobrir isso, tá bom? Olha, eu queria que você soubesse também uma boa novidade para vocês. Só a título para que você saiba que vem aí, nós temos o Templo de Salomão, né? Mas a partir desse mês de março, nós vamos ter a TV Templo. A TV Templo, que vai dar todas as notícias, mostrar as reuniões, enfim, vai ficar exclusivamente para mostrar o que Deus está fazendo aqui no Templo de Salomão. Então você vai ter direito, privilégio de ter o Templo de Salomão dentro da sua casa, através dessa TV Templo. Aguarde, tá bom? Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.